Sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Deixa eu ver aqui, que agora com essa mudança... deixa eu trazer para cá. Aí, agora sim. Então, é o Livro dos Espíritos, eu falei Livro dos Médiuns, eu pus na cabeça hoje o Livro dos Médiuns, não sei porquê. Na verdade, até nos comentários lá no grupo, no chat, aliás, eu coloquei Livro dos Médiuns, juiz de pagar. Bom, vamos lá. Então, é o Livro dos Espíritos, nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos, tratando da progressão dos Espíritos. Vamos hoje, né, aqui com o Michel, analisar a partir do item 120. Pedir a você aí o apoio, se inscrever em nossos canais, no Kardec Tube e aqui no canal Estudar Kardec, caso ainda não tenha se inscrito. Curta, comente, compartilhe, convide mais pessoas aí para poder vir estudar conosco. E também, o Michel vai falar um pouquinho mais sobre o Kardec Tube. E é isso, pessoal, participe aí, realmente é importante a participação, os comentários, as perguntas serão sempre bem-vindas, não há perguntas ruins, o importante é que vocês movimentem mesmo o estudo. Bom, tem aqui ao meu lado, como sempre, meu amigo e meu irmão de estudos, Michel Macedo. Passo a bola para você, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Como disse o Lauro, participem. Estamos aí analisando o item 120 do Livro dos Espíritos. E é muito importante que todos, além de participar, se inscrevam no canal, se inscrevam aqui no Estudar Kardec do Lauro, se inscrevam lá no Kardec Tube, quem ainda não é inscrito. E o Kardec Tube tem a opção de assinatura, né? Nós estamos aí cada dia aumentando mais os assinantes e temos lives diárias, temos lives de segunda a sexta às 14 horas, estudando o Evangelho. Temos lives à noite. Hoje é aqui às 20 horas o Livro dos Espíritos. Amanhã vai ser às 19h30 o estudo do nosso lar, estudo crítico, tudo isso lá no Kardec Tube, né? Na quarta, lá no Kardec Tube, às 20 horas, o que é o Espiritismo. Quinta-feira, às 20 horas, é o site revistaespírita.net, menos na primeira quinta. Então, essa quinta a gente não tem a live, porque a gente tem uma reunião fechada. E na sexta, a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, às 20 horas, lá no Kardec Tube, ao vivo, eu e o Lauro. E esse estudo do Livro dos Médiuns é para os assinantes. Então, quem quer participar, assina lá o Kardec Tube, deixa nos comentários pedindo ajuda de como é que assina, vai lá e clica em Seja Membro, de alguma maneira nos chama aí que a gente ajuda, a pessoa pode estudar com a gente o Livro dos Médiuns. A gente está quase chegando em 50 assinaturas, quando chegar na assinatura 50, a gente, além do estudo, vai proporcionar sorteio de livros e um grupo do WhatsApp para a gente conversar o dia inteiro, aí, a semana inteira, sobre espiritismo e sobre a obra de Kardec, né? Então é isso, que a gente tenha hoje aí um bom estudo. É isso aí. Vamos lá, então. Item 120, lembrando, qual é o assunto que a gente está vendo? Progressão dos espíritos, né? Ou seja, o que trata essa parte do Livro dos Espíritos? Como o espiritismo vê o progresso dos espíritos, a visão espírita de como os espíritos progridem. É muito importante isso, parece algo banal, simples, não é. Eu chamo a atenção de todos que aqui no Livro dos Espíritos está a maneira como o Espiritismo enxerga a progressão dos espíritos. Não é o mesmo jeito como muitas obras aí, usando o nome de Espiritismo, colocam, não é como muitos canais espíritas colocam, não entenderam ou não prestaram atenção, ou nem estudaram esses itens. Então, atenção. Se você quer saber como o Espiritismo pensa o progresso, está aqui. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas o espírito tal disse diferente, o médium tal. Não interessa. Você pode discordar, ter outras visões. Aqui está a do espiritismo. Esse é um ponto muito importante. A gente tem uma mania de, porque a gente discorda ou não entende, a gente quer mudar os fatos. Aqui está a opinião do espiritismo sobre o progresso. Você não é obrigado a seguir essa opinião. Agora, só porque você não segue, você não pode dizer que a opinião do espiritismo é outra. Então,
O que acontece muito é que as pessoas não entendem ou não concordam e passam a utilizar o nome do espiritismo para dar uma outra visão. Aí isso não é verdade. E tem muita gente falando sobre o progresso dos espíritos no meio espírita e não entendeu essas questões que estão aqui. Então eu tenho chamado a atenção para isso toda segunda-feira. Então vamos para 120 porque ela é uma das mais importantes e uma das mais ignoradas ou não compreendidas. Então, Kardec pergunta na 120: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Vejam a pergunta. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Então, se trata de uma pergunta sobre todos os espíritos. A pergunta é muito séria. Não relativize, ele está perguntando todos. Não é alguns, não é talvez. A pergunta é direta e clara. Porque se eu digo todos, é todos. A gente não leva muito a sério, às vezes, as palavras, né? Mas em ciência, em filosofia, não pode ser assim. E no francês está assim. Está bem como está a pergunta. E a resposta, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E ainda no francês, a pergunta está bem traduzida. A resposta aqui é o problema. A, tra- a tradução literal está melhor no francês. No francês está não passam, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Está melhor. Mas ok, não dá para entender com essa tradução aqui. Então, gravem para sempre esse conceito do espiritismo da obra de Kardec. Os espíritos não têm necessidade de passar pelo mal. Não tem. Porque se tivesse, a resposta não poderia ser essa, né? Se para chegar no bem eu tivesse que passar pelo mal, e ele diz que não, nem todos passam, então é que isso é um fato. Tem espíritos que chegam no bem sem passar pelo mal. Se eles chegam no bem sem passar pelo mal, é porque o mal não é necessário. É muito simples a lógica de entender. O mal, para o espiritismo das obras de Kardec, vou frisar mais uma vez, não é necessário. Não precisa existir. Alguns passam pelo mal até chegar ao bem, mas nem todos. E os que passam pelo mal, passam porque querem. Não é preciso. Deus não cria os espíritos para praticar ou passar pelo mal. Isso é muito sério na teoria espírita. Todo tipo de dor e sofrimento que a gente vê no universo não pode ser causado pelo mal. Se for, não tinha necessidade. Vejam, o mal cria dor e sofrimento. O mal necessariamente vai criar dor e sofrimento, mas ele não precisava existir.
O mal moral e o sofrimento que decorre do mal não precisava existir, não é algo, ai, faz parte do progresso. Não precisava. Há muitas teorias que vieram pós-Kardec que colocam o mal como necessário. Isso é falso. Certas dores, certas formas de progredir, certos acontecimentos. Não, tinha que ser assim. Era um planejamento negativo para o espiritismo. Gravem isso. Qualquer tipo de relato dos espíritos que coloque o mal como necessidade não é teoria espírita. E eu sei que muitas teorias colocam. E toda teoria que coloca o mal como necessidade, ela tem o problema com os atributos de Deus, né? Se Deus, que é infinitamente justo e bom, infinitamente perfeito, como que ele criaria a necessidade do mal? Quem propõe isso não para pensar, né? Se o mal fosse uma necessidade, então Deus criou algo necessário que ele vai punir. Mas como é que ele vai punir se ele criou a necessidade? Como é que Deus puniria o mal se ele fosse uma necessidade? Seria uma coisa maluca. Ele mesmo criou a necessidade e nos pune por isso. Olha como é sério filosoficamente essa questão. Ela é pequenininha, está no meio do livro dos Espíritos, ninguém dá bola, né? Então, toda teoria que vocês comecem a elaborar, não, porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado, porque era o planejamento, porque era o destino, porque era não sei o quê. Se tiver o mal como necessidade, não é espiritismo. Não está de acordo com a teoria espírita. Vejam que a única coisa que você não escapa é a ignorância. Olha que interessante, não é o mal. A ignorância você não escapa. Por quê? Porque é mérito seu, cabe a você adquirir conhecimento. Aí faz todo sentido. Deus não dá nenhum conhecimento para nenhum espírito. Cabe a ele, através do seu livre-arbítrio, adquirir. Mas passar pelo mal é escolha única e exclusiva do espírito, não precisava e por isso que ele é punido. Por que que a gente é punido pelo mal, castigado pelo mal? Porque ele não é necessário. Se ele fosse necessário, não faria nenhum sentido eu ser castigado. Então, o mal não está nas leis de Deus. E a ignorância é como você é criado, e aí depende de você adquirir conhecimento. Então, você não escapa da ignorância. Do mal você pode escapar. E o mal não é a mesma coisa que ignorância. Aqui vem outro problema conceitual, filosófico, que também no meio espírita se faz confusão. Muitas vezes o fulano faz a maldade, a gente diz, ah, é um ignorante. Muito cuidado. Não existe mal ignorante. Todo mal pressupõe conhecimento, senão não era mal. O que que é o mal? Nós vamos estudar mais para frente. É algo que você faz querendo fazer. E você quer porque você sabe. Todo mal é feito com conhecimento. É querer fazer, é saber o que está fazendo. Isso constitui o mal. Então, o mal, quando é praticado, nunca é inocente ou ignorante. Ele é sempre com conhecimento de causa e com vontade de fazer. Por quê? Porque se quem faz não tivesse conhecimento, ou se quem faz não tivesse vontade de fazer, e Deus punisse, seria injusto. Como é que Deus pode punir um espírito por algo que ele não quis fazer?
ou que ele não sabia que estava fazendo. Eu não teria uma justiça perfeita. Como é que eu posso punir alguém por fazer algo que ela não sabia ou não queria? Então é outra confusão também conceitual. Todo mal é vontade e conhecimento. Aquilo que você faz que não passa pela sua vontade ou pelo seu conhecimento, eu não chamo de mal. É o que a gente chama de erro. Não é um mal. Aí, tanto é que você não é punido pelas leis divinas. Você não é punido moralmente. Claro, você não teve vontade ou você não sabia. Você só sofre a consequência da ignorância. Mas você não cria uma expiação, não é castigado por isso. Então, muito cuidado com os conceitos e como o Espiritismo pensa. Então, resumindo, o mal não é necessário, não é necessário. A ignorância você não escapa. Eu não posso escolher. Não, não vou ser ignorante. O espírito é criado ignorante. Então, pela ignorância, todos passam. Por quê? Porque todos são criados ignorantes. Pelo mal, não. Pelo mal, alguns escolhem o mal, outros não. Qual é a vantagem daquele que não escolhe o mal? Ele progride mais rápido e é mais feliz. Quem escolhe o mal atrasa a sua evolução e sofre mais. E fazer o mal é saber que está fazendo, é querer fazer. Que fique bem claro esses pontos para a gente ter como premissa para todo o pensamento espírita. Inclusive para a teoria moral, que a gente vai ter depois uma teoria moral espírita muito importante, que se isso aqui não estiver bem claro, a pessoa faz confusão. Laura. Beleza. Então, Michel, dentro do que você tratou, bom, primeiro você já até tratou. Se todos os espíritos aqui não escolhessem praticar o mal, então nós não teríamos a Terra como um mundo de provas e expiações, correto? Né? Então, se todos, vamos imaginar, nenhum espírito praticou o mal, então não teríamos provas e expiação. Então, se tem, é porque realmente ele desenvolveu uma imperfeição, praticou mal. Depois você me corrige aí, tá? Agora, vamos lá que eu queria te perguntar. Bom, eu poderia falar assim, Michel, mas tem pessoas que elas são fofoqueiras, gostam de caluniar, e isso é um ato. Se você pergunta para assim, fulana, mas isso que você está fazendo, isso aí é o mal, você está fofocando, ela fala assim, não, mas eu não faço mal nenhum. Aí alguém poderia dizer, isso aí não é falta de conhecimento? Eu estou falando de encarnado, né? Uma pessoa que adora. Vou pegar mais profundo. Uma pessoa corrupta, que ela desvia dinheiro, ela faz o que for possível para poder levar vantagem. Alguém pode chegar lá e falar assim: olha, isso que você está fazendo é ruim, você está prejudicando. Aí ela vai dizer assim: isso é só exemplo. Ah, mas se eu não fizer, outro faz. Aí quem ouve isso vai dizer assim: olha, então ele não sabe o que está fazendo, ele não tem conhecimento. Eu poderia imaginar dessa forma, como eu vou lembrar aqui mais uma vez, é uma pessoa, porque aqui a pergunta é todos os espíritos. Mas e nesse exemplo, Michel, como conciliar a ideia? É muito bom é bem comum, a gente vai estudar isso na teoria, quando a gente for estudar a teoria moral, a gente vai estudar esses exemplos que tu tá dando, né? Em que a pessoa tenta argumentar o mal que ela está fazendo, tentando transformar ele em um não mal, né? Que é o que a gente chama de hipocrisia, né? Agora, a maior prova de que isso é uma hipocrisia, isso é falso, a pessoa sabe que está fazendo mal, é que ela faz escondido. Por que que ela faz? Veja, se ela
realmente achasse que aquilo ali não tem problema, por que que ela faz escondido? Por que que a pessoa rouba escondido? Por que que o político desonesto, corrupto, o empresário desonesto, corrupto, o funcionário desonesto, corrupto, por que que ele faz escondido? É porque ele sabe que é um mal. A mesma coisa é a fofoca, né? Por que que a gente faz a fofoca escondido? Porque a pessoa sabe. Quando a gente chegar na questão lá da terceira parte, das leis morais, os espíritos vão falar que o, o espírito ele tenta abafar a consciência. Você pode tentar abafar, ou seja, você cria sofismas, são os sofismas da paixão que os espíritos vão dizer. Você tenta criar argumentos para justificar o que você está fazendo. Mas você sabe que é o mal. Tanto que você tem que fazer coisas para esconder o que você está fazendo. Quando é o bem, você não tem nenhum tipo de. Você não tem nenhum tipo de constrangimento. Por que que você tem vergonha de fazer? Percebe? E o maior teste, a gente vai ver isso depois, o maior teste para ver se a pessoa, para desmascarar a pessoa, é colocar ela na situação da vítima agora. Você quer testar a pessoa se ela está sendo hipócrita? Coloca ela no lugar da vítima. Aí ela fica ofendida, aí ela quer o dinheiro dela de volta. Ué, mas ela não disse que não era um mal? Então você coloca, se ela está dizendo que não é um mal, coloca ela para sofrer o que ela está fazendo para os outros, então. Então são artimanhas que a própria lei moral vai fazer para desmascarar a pessoa. Olha, se você acha que isso não é um mal, por que que você não quer isso para você? Você só quer para os outros? Quando fazem com você, você fica ofendido. É porque você sabe que é um mal. Mas é muito comum o orgulho, quando ele é pego no flagra, o orgulho ele tenta transformar o mal num bem. Mas existem vários fatores que vão colocar a prova de que a pessoa está sendo hipócrita. E a principal é essa que eu falei. Por que que vocês acham que tem espírito que reencarna em situação difícil? Ué, agora ele vai sentir na pele o que ele desejava para os outros. Ele não dizia que era um bem? Então agora ele tem que viver. Ele não. Se ele dizia que era um bem, ele pode sofrer tudo aquilo, né? Ele não dizia que era um bem. E aí a pessoa, mas daí quando faz para ela, ela se sente machucada. Ué, então as pessoas são assim. Isso se chama hipocrisia. A pessoa sabe que tá fazendo mal, por quê? Porque ela mente, ela esconde, ela muda o comportamento, ela já não é. Então, não adianta a gente ficar tentando desfazer, né? E por que isso? Porque o espírito imperfeito que nós somos, do mundo de prova e expiação que nós somos, não é o espírito no início da evolução. Isso é uma confusão também que as pessoas fazem. Não tem inocente no mundo de prova e expiação. Porque o mundo de prova e expiação já é você com um grau de conhecimento e de maldade. Não tem inocente. A gente que tem a mania de deixar os outros coitadinhos, sabe por quê? Porque a gente quer fazer do outro coitadinho, que é para ver se alguém faz da gente coitadinho. O mal protege o mal. Então tem muito. Por que que tem muita gente tentando defender gente corrupta? Porque ela é corrupta. Então, para ela faz todo sentido proteger o líder dos corruptos, porque ela é corrupta. A hora que combater o corrupto, ela vai se sentir ameaçada. Então, os maus se protegem. Então, a sociedade tenta transformar em bem aquilo que é mal, mas quando faz para ela, ela não gosta. É muito curioso isso, né? É que nem as pessoas que são adeptas do. Tem pessoas que são adeptas à igualdade social absoluta, né? Já é muito comum isso. Kardec chega a discutir isso nas obras, né? A pessoa é muito a favor da igualdade social absoluta, desde que não mexa no dinheiro dela. É muito curioso, né? Desde que tire o dinheiro do outro rico, tudo bem. Aí ela é a favor, mas se mexer nos bens dela, ela não gosta. Ué,
Mas se ela é a favor, por que que não pode tirar dela? É hipocrisia. É hipocrisia, né? As pessoas, as pessoas são assim, elas gostam de se fazer, né? No meio espírita tá cheio disso, né? A pessoa não estuda Kardec, daí ela fala bobagem e quer se fazer de inocente, né? Ué, mas ninguém obrigou ela a falar de espiritismo sem ter lido. Assim como ninguém obrigou ela a não estudar. Ela não estudou porque ela não quis. Ela foi falar sobre um assunto que ela não conhece porque ela quis. Ninguém obrigou. Aí na hora que alguém desmente ela, ela fica toda, ai, onde é que está a caridade? Para se fazer. O mal adora se fazer de coitado, né? Se as pessoas duvidam disso, Laura, eu proponho uma experiência bem interessante. Vai num presídio, naquele presídio com pessoas extremamente criminosas, todo mundo lá é inocente. Todo mundo lá é coitado. Quantas pessoas que a gente diz assim, coitadinho do fulano. Aí você vai ajudar o fulano, descobre que é um monstro, que não tem coitadinho. A pessoa que criou aquela situação. O mundo tá do jeito que tá porque a gente não é coitadinho inocente. Ah, e o Brasil sofre com a corrupção, com a injustiça. Quem é que elege? Quem é que elege? Entende? É o próprio povo. Então não tem coitadinho, a gente tem uma consequência daquilo que a gente criou, seja individualmente, seja coletivamente. Mas a gente adora ser coitadinho, vítima. Tá na moda agora, né? Todo mundo é ofendido, todo mundo é coitado. E é claro, como a sociedade é corrupta, é imoral, para se proteger, elas criam um estado social assim, né? Em que todo mundo é coitado, claro, daí ninguém cobra a moralidade de ninguém, né? Veja que a sociedade coloca a pessoa que cobra a moral e é correta como se ela fosse a vilã. E, porque ele se protege. Se você juntar uma maioria de espírito imperfeito, corrupto, imoral, eles vão se proteger. Eles vão perseguir o justo. Se você tiver um lugar onde você tem 50 espíritos imorais e colocar um justo, é óbvio que o justo vai ser perseguido. Basta ver que a gente não teve um espírito puro aqui. O que a gente fez? Matou. A gente mata. Percebe? Então, isso faz muito sentido a moral espírita não ser a moral adotada. Porque a moral espírita acaba com essas ilusões, né? Do coitadinho, do inocente. E as pessoas preferem aquela teoria que é hipócrita, que defende a sua hipocrisia, faz ela se esconder, né? Lau. Não, ótimo, Michel. Beleza. Deixa eu até ver como é que tá aqui no chat. Se está tendo alguma questão levantada. A Lucimar, deixa eu ver, ela trouxe aqui, Michel, ó. Passo para você. Pais que excedem na forma de educar dizem fazer pelo bem do filho, mas o machuca, humilha. Como interpretar? A gente não pode nunca interpretar moral no plural. Esse é o primeiro ponto. Claro, a gente não entrou ainda nesses itens, né? Essas questões nem são sobre os itens que a gente está vendo. Porque isso aí é quando a gente entrar no capítulo 1 da terceira parte. Eu digo assim, se você está com dificuldade para saber o que é o bem e o que é o mal, você lê a primeira parte do livro, o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Esse é um ponto importante. Agora, como eu estava dizendo, nunca fale no plural em moral. Porque quando a gente fala assim, pais, a gente está falando no plural. Então, por exemplo, você pode ter pais que fazem algo para o filho que desagrada ao filho, mas os pais estão certos. E você pode ter pais que fazem algo que desagrada o filho e os pais estão errados.
Vejam que é possível as duas coisas. Que, por exemplo, se você é pai e mãe, você não pode deixar o filho fazer tudo que ele quer. Quem é pai e mãe sabe disso. Aliás, quem é pai, quem é mãe, quem é professor, quem convive com criança, quem convive com qualquer ser humano, ninguém pode fazer tudo o que quer. Então, naturalmente, quando você contraria quem está fazendo o erro, ela tem um tipo de sofrimento, né? Toda vez que você não deixa o espírito imperfeito praticar o mal, ele fica bravo, revoltado e triste. Se o critério fosse esse, você teria que deixar a pessoa fazer o que ela quiser, né? Percebe? Imagina se o critério do bem fosse deixar o outro fazer o que ele quer. Você ajudaria quem é bandido, quem é assassino, quem é corrupto, quem é mentiroso. Agora, tem pais que realmente maltratam os filhos, certo? Percebe que as duas possibilidades podem ser verdadeiras? Você pode ter pais que excedem, e isso é um mal, e você pode ter pais que são rigorosos, mas eles estão certos em ser rigorosos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você vai ter que ver caso a caso. Você vai ter que ver aquela situação que aquele filho quis fazer ou dizer alguma coisa, que aquela situação, aquele pai não deixou, agiu de tal ou tal maneira. Você vai ter que ver caso a caso. Como é que Deus julga? Como é que Deus julga? Primeiro, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está agindo com o outro, é o que você queria para você? Esse é um primeiro ponto. Porque e veja, se você está fazendo para o outro aquilo que você não quer para você está sendo injusto. Você quer uma coisa para o outro e quer outra para você. O outro ponto que você analisa são as consequências. A consequência da minha atitude com o meu filho vai gerar uma consequência melhor ou pior do que a atitude dele. Você imagina um filho que pega uma arma e sai para matar alguém. E daqui a pouco você toma a arma dele e age até com violência para tomar a arma dele, machuca o braço dele. Machucou o braço do filho que queria matar alguém, né? Mas alguém vai dizer que esse pai foi o quê? Foi mal, que não deixou matar? Então é assim, você tem que olhar caso a caso e olhar os resultados, as consequências, para aquele caso específico naquele momento. Percebe? Ah, mas eu não tenho certeza. Exatamente por isso que você é espírito inferior. O espírito inferior, ele tem a chamada incerteza intelectual, ou seja, você está bem intencionado, mas você não sabe como agir. Lembra que a gente falou? Bom, se envolve problema de não saber, a lei divina lhe redime. Porque você está fazendo o máximo que você pode com aquilo que você conhece. Então não é o mal. Agora, se você está fazendo, mas lá no fundo você sabe que poderia fazer diferente ou fazer melhor, aí a lei lhe pune. Percebe? Então não tem como mentir para Deus e nem para você mesmo. Eu posso mentir para o outro, mas Deus sabe da intenção, do conhecimento, da circunstância. Há pais que espancam, agridem, torturam os filhos. Aí é outro caso. É o que a gente diz, é 8 ou 80, né? Tem pais que querem deixar os filhos fazer o que quiser, estão errados, e tem pais que vão ser severos demais, também estão errados. Eu não posso torturar alguém. Agora, entre uma coisa e outra, eu tenho infinitas possibilidades.
que cada caso vai determinar se é um mal moral ou se não é. E só a sua consciência vai poder dizer, porque só Deus e você têm acesso. Se você fez o máximo que você podia de verdade, você se tranquiliza, né? Agora imagina, você faz uma ação usando o máximo que você tinha de conhecimento e daqui a pouco as consequências são ruins. Ó, você aprendeu. Opa, por esse caminho não dá, esse caminho não é um bom caminho, gerou uma consequência pior. Então agora você aprendeu, agora você sabe. Ponto, agora não é mais uma questão de conhecimento. Então moral é assim. Por isso que moral não tem fórmula. Por isso que só Deus pode julgar a moral. Porque só Deus tem acesso a todos os elementos. Eu não sei a sua real intenção, o seu real pensamento, o seu real conhecimento, você sabe. Você sabe. Se você podia fazer melhor, podia ter feito diferente, podia ter gerado uma consequência melhor. Ah, não podia. Então você tranquiliza a sua consciência. Ah, mas eu não estou em paz. Bom, então tem alguma coisa errada. Porque se você não está em paz, a lei divina está dizendo que alguma coisa está errada. Então, aí você vai ter que buscar o que que é. Porque quando você faz o máximo, a consciência não pode cobrar. Ah, mas o fulano tá exigindo demais de si mesmo. Então tá aí o problema. A pessoa que exige demais de si mesmo, isso não é virtude, isso é orgulho. A pessoa que é muito rígida, a pessoa que quer ser muito virtuosa, isso não é virtude, isso é orgulho. Porque ela quer ser virtuosa para poder se sentir superior ao outro, para poder ser carrasco do outro. A pessoa que pratica virtude para poder humilhar o outro, não é virtude. Quando a gente for estudar as virtudes, a gente vai ver se você faz alguma ação virtuosa e faz isso de uma maneira que o orgulho se misture, você anula o mérito da ação. Então, para você aprofundar isso, você vai ter que fazer exatamente como os espíritos vão dizer lá no livro na terceira parte do livro dos espíritos. Você tem que fazer o autoconhecimento, que é para você saber o que que você está fazendo certo, o que que você está fazendo errado, e você tem que estudar mais. Por quê? Estudando mais as leis morais, você amplia o intelecto. Então você sabe mais o que é melhor, o que é pior. Mas Deus sempre vai cobrar aquilo que está dentro do seu limite. Por isso que os espíritos vão falar do óbolo da viúva. Deus não julga pela ação somente. O óbolo da viúva é muito interessante, né? As pessoas, é muito importante estudar isso no Espiritismo. Lembra como é que é o óbolo da viúva? Jesus estava observando, junto com os apóstolos, ele estava observando pessoas que doavam dinheiro, né? E aí vinham pessoas e largavam muitas moedas. Aí vinha outro e largava mais moeda ainda. Aí vinha outro e largava mais moeda ainda. Daqui a pouco veio uma viúva e largou uma moeda. Olha a sabedoria do Cristo. O Cristo olha para os discípulos e diz assim: quem vocês acham que ajudou mais? Se eu analisar pela ação, olha só. Se eu analisar pela ação, eu digo assim: ah, foi quem deu mais moeda, né? Olha a sabedoria do Cristo. Foi esta viúva. Porque os outros davam o que lhe sobrava. Ela deu o que tinha. Olha a profundidade moral desse ensinamento. Então, aquele que faz o máximo está perdoado por Deus. Agora, aquele que faz sabendo que podia fazer mais, não é caridade. Você está dando o que sobra. Não está lhe fazendo falta nenhuma. Isso não é caridade. Então, a lei sempre lhe julga pelo que você faz. Você faz o máximo? Ah, faço. Faz mesmo?
Ah, sim, faço. Bom, então, não pode ter nada de errado. Você está fazendo o máximo. Você vai ter que analisar cada circunstância. E ir experimentando, né? Dentro do máximo que você pode, você vai experimentando vários caminhos. Que aí você vai, na prática, aprendendo o que que gera resultado e o que que não gera. É assim que o espírito aprende, né? E tranquilo, porque se você está fazendo o máximo, Deus lhe perdoa. Você está perdoado pelas leis divinas. Agora, se você não estiver fazendo o máximo, mas a consciência vai gritar, as consequências vão se mostrar. Então você não consegue fugir da verdade, né? Lau, Não, beleza, Michel. Podemos seguir? vamos lá, então. A 121, ela é uma consequência da 120. Porque se eu digo assim para ti, alguns espíritos seguiram o bem, outros seguiram o mal. Isso é um fato. Qual é o segundo fato? Não era preciso seguir o mal. Ora, se não era preciso seguir o mal, por que que alguns seguiram? E mais, por que que outros não seguiram? Olha que pergunta sábia, 121. Eu quero saber por quê. Eu já sei que tem espíritos que seguem o bem, outros que seguem o mal. Já sei que o mal não era necessário. Então, por quê? Se não era necessário, alguns seguem o mal. E por quê? Vai ter alguns que não seguem o bem. Então é isso que Kardec quer entender. Agora ele quer saber o porquê desse fato que ele acabou de descobrir com os espíritos. E aí a resposta: não tem eles o livre-arbítrio? Olha a primeira resposta dos espíritos do porquê. Não vai ser a última resposta. É a primeira. Mas para a gente entender a lógica. A primeira resposta é muito simples. É porque tem livre-arbítrio. Por que que uns seguiram mal e outros seguiram bem? Porque tem livre-arbítrio. Ele pode escolher. Ele que escolhe. E olha aqui a frase muito importante que as pessoas passam batido. Deus não criou espíritos maus. Olha a afirmação que o livro dos Espíritos está fazendo. Deixa eu até olhar como é que está no francês isso. Deus. Deixa eu ver, tem uma. O que que. Tem o Poan ali. Acho que. Deixa eu ver no tradutor. Então, o espírito não é criado mal, ele é criado simples e ignorante. O que que isso quer dizer? Que os espíritos não são criados de terceira ordem, né? Lembra a característica da terceira ordem que a gente leu? Espíritos imperfeitos, terceira ordem, possuem o desejo do mal. Ora, se Deus não criou os espíritos maus, ele não criou os espíritos imperfeitos. Porque a pessoa pensa assim: o máximo da evolução é espírito perfeito. Enquanto não é espírito perfeito, é espírito imperfeito. Não, você está fazendo uma lógica que não é verdadeira. O oposto de espírito de espírito puro ou perfeito não é imperfeito, necessariamente. Deus não cria os espíritos imperfeitos, ele cria simples e ignorantes. A imperfeição é fruto do livre-arbítrio do espírito, não de Deus. E não é uma necessidade. Por que, que não é uma necessidade? Porque não foi Deus que criou. Só é necessário o que é da lei de Deus. O que é da criação do espírito por livre-arbítrio não é necessidade.
Isto é, olha só o que é simples e ignorante, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Veja, ser criado por Deus não é nem ser criado com aptidão para o bem. É tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, ele não é criado com nenhuma aptidão. Não tem nenhuma tendência. Por isso que é mérito dele. Livre-arbítrio. Olha, os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Olha só, vontade própria, que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio e vontade própria é a mesma coisa. Porque quis. Não pode ter alguma coisa no universo que empurrou o espírito para o bem ou empurrou para o mal. É porque ele quis. Por isso que Deus é justo. Se não for porque eu quis, Deus não poderia me punir. Se Deus me punisse por algo, por qualquer pedacinho no universo, de alguma coisa que eu não quis, ele não seria infinitamente justo. Lau. Viu, Michel? Acho que ficou muito clara a questão, né? Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui, se está tendo alguma coisa. Vamos aqui. Aqui foi o comentário da Lucimar. Não, tá. Está tudo em ordem aqui. Deixa eu ver aqui o Daniel. Ó. Daniel comentou assim: o oposto do fim é o começo. Fazendo analogia ao que você disse aí aquele que pensa que o oposto do espírito perfeito é o imperfeito, né? Uma vez que ele não é perfeito, logo é imperfeito. Bom, eu acho que se você quiser avançar para outra, que por enquanto está quietinho aqui, qualquer coisa a gente volta depois na questão de novo. Pode ser? Porque essa questão é muito importante, porque as pessoas não estudam direito a escala espírita, que a gente estudou por muitos meses aqui. Muito cuidado em não confundir os nomes das escalas. Achar que eu tenho espírito imperfeito e eu tenho espírito perfeito. Não é adjetivo. A palavra imperfeito aqui na escala espírita não é um adjetivo. Porque o oposto de imperfeito é perfeito, o oposto de perfeito é imperfeito. Mas por que tem 3 ordens? É porque não é adjetivo, é nome. É substantivo, é nome de escala, é um nome para uma característica. O espírito imperfeito é o espírito que foi criado simples e ignorante e por livre e espontânea vontade se tornou imperfeito. Criou o desejo do mal. Ele quis não precisar. Isso é o espírito imperfeito. É a mesma coisa espírito bom. Espírito bom, é o que tem bondade. Negativo. Porque o espírito imperfeito também tem bondade, além de maldade. Ninguém é 100% mal. Mesmo o espírito mais cruel, ele tem bondade com alguma coisa ou com alguém. Então, se o espírito bom fosse ter bondade, também haveria uma contradição. Mas não. Espírito bom é que só tem bondade. É outra coisa. Aí mesmo a bondade que o imperfeito tem, não faz dele espírito bom. Porque ele tem um pouco de bondade misturado com maldade. Então, por isso que ele é espírito imperfeito. E por que ele é imperfeito? Porque ele criou o mal, mas ele não foi criado imperfeito. Percebe? Tem mais uma pergunta? Não, eu vou aproveitar. Depois eu trago a pergunta do Herbert. Eu quero aproveitar esse gancho, já me gerou aqui uma pergunta. Talvez, pelo fato de não entenderem a escala espírita, e não entender a ideia de apenas o desejo do bem, a característica do espírito bom, né? Apenas o desejo do bem. Talvez por não entender isso, a profundidade disso, quando leem um romance onde dizem que o espírito é guia,
do médium, mentor, mas que às vezes ele denota, deixa muito evidente a sua inferioridade, esse lado mal, as pessoas, por não compreender isso, as pessoas engolem isso simplesmente, né, pelo fato de desconhecer a questão da ignorância. A gente poderia ir por esse caminho, Michel? Ah, sim, o movimento espírita criou toda uma estrutura sem a escala espírita, por isso que a gente tem uma confusão enorme. Com certeza. A gente criou uma confusão enorme, porque, por exemplo, se você pegar a obra Nosso Lar, que é a Caixa de Pandora, né? Que é a obra que abriu toda uma visão de relação espíritos com a gente, toda a noção que o Nosso Lar criou não, eles não usam a escala espírita, por isso que você tem confusão. Por exemplo, na obra do Nosso Lar, você tem o tempo todo contradição. Você não tem a escala espírita como Kardec colocou. Por que que você tem contradição? Porque o André Luiz apresenta um espírito como evoluído e daqui a pouco ele tem características de espírito inferior. Mas então, peraí, como é que eu faço para saber quem é superior ou inferior? Kardec, por que Kardec é genial? Porque rapidamente Kardec percebeu isso. Como é que eu faço para separar os tipos de espírito? Por isso que ele cria uma escala espírita. E que ela não pode ter incoerências. E a gente viu como não tem a escala espírita. Como o André Luiz não criou uma história fantasiosa sem nenhum critério, você não tem como saber quem é superior, quem é inferior, porque o governador do Nosso Lar tem características inferiores em alguns momentos. A mãe do André Luiz, que está num plano superior, encontra o André Luiz e ela regride. Então, toda a ideia de progressão dos espíritos e a escala espírita apresentada aqui, que a gente está estudando, não existe na obra do André Luiz. E, portanto, não existe nenhuma das obras que vieram desses espíritos. Por isso que eles criam essa confusão. Por isso que o movimento espírita não sabe dizer o que é superior, o que é inferior. O movimento espírita criou um seguinte pensamento: superior, fala de Deus, de Jesus, da caridade. E vem através do Chico. O critério do que é superior ou o que é inferior, o movimento espírita criou um critério falso, que é cheio de contradições. Pode falar, Lau. Que eles vão chamar o movimento espírita espírito de luz. Então, o Espírito falou em bondade, falou em caridade, falou em amor, escreve através de um médium caridoso, tal, é espírito de luz. E aí, a escala espírita, como você disse, é completamente ignorada. Michel. Exato, mas qual é o problemão que tem o espírita tradicional que segue essas ideias, que ele não percebe o problema? Como é que eu explico o espírito que fala em Jesus, em Deus, e ao mesmo tempo pratica maldades? Porque isso existe. Como é que eu explico essa contradição? Veja, a escala espírita de Kardec explica. Se eu definir os espíritos de uma maneira ingênua, eu gero contradições. Por exemplo, você tem o Emmanuel falando em Jesus, falando em amor, e ao mesmo tempo ele ameaça o Chico de morte. Como é que você explica isso? Claro, para o Espiritismo em Kardec é muito simples, não é um espírito superior. É um espírito imperfeito. O que é o espírito imperfeito? Tem uma mistura. Mistura conhecimento, coisas boas com coisas ruins. Quando ele se desequilibra, as coisas ruins vêm à tona. Veja, a escala espírita explica o Emmanuel. São as contradições que o pessoal criou por não estudar. Por isso que eu iniciei falando. As pessoas estudam sem levar como premissa a progressão dos espíritos segundo o livro dos espíritos, que não tem contradição. Não pode ter contradição. Porque se tiver contradição, eu fico sem saber como é que eu classifico. E a classificação de Kardec não tem contradição. Você consegue direitinho ver o que é superior, o que é inferior. Podemos ir para a pergunta do Ebert? Sim, sim. Eu acho que é melhor começar pela segunda pergunta. Ela é mais. A segunda pergunta: um espírito simples e ignorante não viria primeiro em um mundo primitivo? Sim, mas ele vem
Nós não temos espíritos primitivos na Terra. Aliás, nós não temos espíritos simples e ignorantes na Terra. O espírito simples e ignorante, ele nasce em mundos primitivos. E a Terra não é primitiva. A Terra não tem mais espírito simples e ignorante. Por isso que não pode dizer que na Terra tem espírito que não sabe o que é o bem e o que é o mal. Porque já é espírito velho na Terra. Espírito de provas e expiações já é espírito velho, ou seja, já é espírito que desenvolveu o livre-arbítrio, já sabe o que é o bem e o que é o mal, já desenvolveu o desejo do mal, e agora tem que reparar esse mal. O simples ignorante não reencarna na Terra. Esse é um ponto. Então, a tua pergunta é isso mesmo. O espírito simples e ignorante, ele reencarna em mundos primitivos, que não é aqui. E ele reencarna sem livre-arbítrio. Atenção, a gente discutiu isso, acho, semana passada. Muito cuidado. O simples e ignorante não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio só aparece depois. Ele não nasce com capacidade de escolha. Ele nasce só simples e ignorante, guiado por instintos materiais. E como é instintos materiais, não tem bem e mal, não tem vontade. Já a gente é diferente, a gente faz por vontade. E não é que a gente tenha perdido os instintos, até cuidado, os conceitos. Uma coisa não é afirmar outra coisa. Se a coisa não afirmou a coisa não foi afirmada. É assim que se estuda filosofia. Ser espírito de provas e expiações não significa que você ainda não tem instintos. Tem. Só que você tem algo mais além do instinto, que é livre escolha, conhecimento, vontade. Veja, o espírito primitivo, ele não. Quando ele mata, se ele matar por instinto, ele não vai fazer isso escondendo, planejando, arquitetando, ou porque ele não gosta da pessoa. Se ele matar, é por instinto de conservação. A gente não. Quando mata, envolve ódio, interesse, plano, escondido. É bem diferente. Agora vamos para a segunda. A segunda, ela tem uma premissa errada, por isso que fica difícil. Ó, mas como alguém consegue ter a sabedoria de buscar sempre o bem sem referência? Mas aí que tá, tem referência. Lembra, a escolha entre o bem e o mal só vem depois que você tem conhecimento. Não vem antes. Primeiro vem o conhecimento, depois vem a escolha. E a escolha é a referência. O espírito só escolhe depois que conhece. Não há escolha sem conhecimento. O conhecimento é anterior à escolha. Se eu digo assim para você, você prefere. Vamos criar um exemplo para ficar mais claro. Você prefere ir pela rua? Vou usar o meu exemplo aqui da minha casa. Você prefere ir pela rua Getúlio Vargas ou você prefere ir pela rua General Câmara para chegar na minha casa? Escolhe aí qual rua você prefere. Você não tem como escolher, você não conhece, né? Você não conhece você não conhece as ruas, você não conhece o caminho. Você só escolhe depois que você conhece. Você só escolhe depois que você conhece. Então, por isso que tem referência. Ele escolhe sempre o bem porque ele tem o conhecimento e escolhe por livre vontade escolher o bem. E o espírito simples e ignorante, ele não nasce no ambiente. Aliás, o espírito simples e ignorante, ele nasce num ambiente onde ele só é guiado pelos instintos de conservação. Não tem bem, não tem mal, tem instinto de conservação. Sobreviver. Depois é que ele adquire conhecimento e vontade e livre-arbítrio. Então, eu diria para você entender isso, é o que eu falei, não pense que é sem referência, você tem referência, porque lembre, pensa sempre assim, escolher é conhecer primeiro. Você não escolhe sem conhecimento. Por isso que fazer o bem e fazer o mal é ter conhecimento. Não existe fazer o bem e nem fazer o mal sem conhecimento.
Tem mais uma, Laura. Tem acho que uma pergunta do Daniel, né? Mas Pela antes, lógica, o preço. Pode Michel, falar. antes de você ler a do Daniel, esse exemplo. Pense num grupo de pessoas que caçam. Só que tem um que ele é habilidoso, mais que os outros. Ele se destaca, mais forte, mais habilidoso. Então, enquanto isso, reina a paz. Aí ele caça. É uma presa, né? Uma presa grande, e ele se destaca. A partir disso, ele começa a achar que ele é melhor. E ele já quer dominar. Ele já quer exercer sobre os outros um poder. Poderia levar para esse lado. No início, né, enquanto ele não tinha esse conhecimento assim, de que ele era mais forte que os outros, mais habilidoso, agora que ele tem, ele usa isso em prol de si mesmo, prejudicando os outros. Esse exemplo fica bacana? Ele pode servir como o que a gente chama de exemplo didático, tá? Agora, qual é o problema da questão? E provavelmente é essa dificuldade que o Herbert está tendo, né? Que ele disse assim: é difícil para mim entender qual seria a motivação. É que a gente tenta achar um momento em que ele começa a escolher. A gente tenta achar um momento em que eu começo a fazer escolha, começo a ter livre-arbítrio, e aí eu digo assim: agora é o bem, agora é o mal. A gente tenta achar um fato no tempo para determinar onde é que começa um, onde é que começa outro. E esse é um erro, porque não é assim na natureza. Não é assim na natureza. Como é que você tem que refletir filosoficamente? Olha, você já tem um período em que o ser humano faz com conhecimento de causa. E você tem um período em que ele faz por instinto. Então, isso, para que serve isso? Para eu saber que há duas fases: há a fase do simples ignorante e há a fase em que eu tenho livre-arbítrio, certo? Agora, se você tentar refletir sobre a transição, não tente, porque na natureza não é assim. Você não acorda um dia e diz assim: 11h59 eu era espírito simples e ignorante. Meio-dia eu fiz uma escolha, agora eu sou espírito. Não é assim. Não é assim que se dá. Por isso que a gente até ficou de ler aqui o texto que a gente não leu, né? Mas ainda está dentro do assunto, a gente pode ler na outra segunda, ou quando terminar essas questões. Leiam o texto em que Kardec responde uma pergunta. Kardec responde uma pergunta muito parecida com essa do Ebert. Tinha um leitor fez uma pergunta muito parecida com a do Ebert para Kardec, na época de Kardec, na Revista Espírita. O leitor, ele pergunta assim: como é que é na segunda encarnação, o espírito criado simples e ignorante já tem o espírito ignorante já tem uma consequência da primeira encarnação? Kardec, não, 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 não é assim. Você está tentando pensar como se fosse um momento, uma escolha que eu. Exatamente, agora ele está falando, não, você está tentando usar a lógica para pensar na transição, mas não é assim que funciona. Na natureza, eu não posso estudar a natureza assim. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Você teve um momento, vou dar um exemplo agora na biologia que vai ajudar todo mundo. Você tem na biologia um exemplo que em algum momento o ser vivo saiu de dentro d'água e começou a viver fora da água. Porque no início toda a vida biológica era só dentro d'água. E em algum momento eu tive um organismo vivo que sobreviveu fora d'água. E aí ele tinha uma vida dupla. Ele vivia na água e fora da água. É a transição na natureza. Agora, tenta imaginar isso como um fato concreto. Você não consegue. Ah, no dia tal, na hora tal, o bichinho saiu para fora d'água. Não.
A transição na natureza você não estuda assim. Como é que o estudioso faz? Olha, eu sei que tinha uma fase que só vivia dentro d'água, eu sei que depois tinha seres que só vivem fora d'água, e eu sei que teve uma transição do ser que vive dentro e fora. Como eu tenho, né? Os anfíbios. Agora, a transição de um para o outro, esqueça, meu amigo. Eu sei que o espírito é criado simples e ignorante, só com instintos. Em algum momento ele passa a fazer escolhas, e aí alguns escolhem o bem e outros escolhem o mal, com conhecimento de causa. Ponto. É assim, porque se não for assim, Deus é injusto. Ponto. Então é assim que você raciocina. Se você tentar pegar a transição, pegar a transição, é que nem a criança, né? Vamos pegar outro exemplo. Pega a criança. O bebê nasce completamente dependente do pai e da mãe. Em algum momento ele deixa de ser dependente, né? Tu só consegue dizer o dia, a hora que isso aconteceu? A gente sabe que hoje a gente tem uma liberdade que quando a gente era bebê a gente não tinha. Você sabe dizer o dia que aconteceu isso? É uma transição. Outro exemplo, você sabe dizer quando é dia e quando é noite? Sabe, né, Laura? Eu sei. Tu sabe, se eu te perguntar assim, Lauro, qual é a diferença entre meio-dia e meia-noite? Você sabe me dizer. Você também sabe me dizer o horário que tem a transição. É a tardinha ou no amanhecer. Você sabe me dizer que tem a transição. Agora, dentro da transição, você sabe me dizer a hora exata em que não é mais dia e agora é noite? Não sabe. Mas aconteceu, você viu acontecer, você sabe que acontece. Agora, a hora exata, porque a natureza é movimento. Quando a gente estuda, a gente congela o fato, né, para estudar. Mas a natureza, na vida real, ela é movimento, ela é movimento. Ela não é um fato isolado, uma fotografia. A natureza é movimento. Então não tente usar a lógica que você pega um fato isolado, parado, para tentar imaginar que na vida real é assim. Não é assim. Um dia você era criança e virou adolescente. Sabe me dizer a hora? O dia é a hora que você virou adolescente, deixou de ser criança? Então não é assim que a gente raciocina, certo? E aqui a pergunta do Daniel, né? Pela lógica, eu pressuponho que quando anterior ao Homo sapiens seríamos primitivos. Mas, de novo, Daniel, isso logicamente, didaticamente, eu posso dizer que sim. Agora, se foi assim, eu posso dizer que o espírito, os homens primitivos da Terra eram os espíritos primitivos? Pode ser que não, né? Veja, não tente usar a Terra como exemplo. Pode ser que aquilo que a gente chama de primitivo, aqui na Terra, o mundo primitivo dos espíritos sempre simples e ignorantes, seja diferente. E tudo indica que sim, porque os espíritos primitivos da Terra já tinham até noção de Deus, né? Então não pode ser o simples ignorante. É que a gente tenta raciocinar com o pensamento da Terra, não raciocine assim. Raciocine conforme o texto kardeciano. Olha, há mundos primitivos e espíritos criados simples e ignorantes, onde a vida é totalmente material. A Terra é mundo de provas e expiações. Será que primitivo? Não sabemos. Você pode usar a lógica e a lógica dizer assim para você, faz sentido. Mas lembra, o espiritismo não é uma filosofia que só vale a lógica. Ele é uma ciência. Se você não tem os dados concretos, você não nem vai por esse caminho. Como é que você procede? Olha, há espírito simples e ignorante, mundo primitivo, há terra, mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é assim, o mundo de provas de primitivo é assado. Há uma transição. Se você for para a transição, você não tem ciência espírita. Só que você não tem ciência nenhuma. Você não tem ciência nenhuma.
A transição você sabe que ela existe. Agora, se você tentar botar a transição num espaço-tempo, numa foto, num dado, numa frase, esqueça. É como as cores, é como o dia e a noite, é como tudo na natureza. A natureza é movimento, né? E provavelmente isso tem a ver com a limitação do espírito imperfeito. Quando a gente for espírito puro, a gente vai saber essas nuances aí que. Por isso que Kardec não ficou, né, nessas discussões. Kardec não entrou nessas discussões. Porque como é que você. Não é assim que faz ciência, né? Nenhuma ciência faz isso, né? Vejam quando o cientista, na própria física, na biologia, na química, o cientista, ele sempre trabalha com conceitos mais exatos, né? Porque senão você não consegue fazer ciência. Se a todo tempo você vai para o detalhe, a ciência ela não fica clara, né? Tanto que quando você tem que ir para o detalhe, o cientista primeiro tem que criar conceitos. Isso é uma discussão profunda que a gente não para pensar. Quando o cientista tem que ir para o detalhe, ele tem que criar uma linguagem para poder tratar do detalhe. Por isso que a gente tem os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os irracionais. Por que a gente tem vários tipos de número? Por que a gente tem X, Y, A, B, C? Porque a gente teve que criar toda uma linguagem para poder analisar determinados fenômenos da natureza. Então, não é assim que a gente estuda, né? Tentando. Se você tentar pegar muita transição, você tem mais dificuldade, né? Mas você não precisa para fazer ciência. Tanto que você sabe que tem dia e que tem noite. Da mesma forma que você sabe que tem espírito simples e ignorante e tem espírito que escolhe o bem e o mal. Claro, eu acho que na próxima questão, deixa eu ver se já é a próxima. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver. Eu li a 121, né? Aqui. A 122, ele já explica um pouco mais. Claro, eu vou dar mais elementos para a pergunta de vocês, tá? Do porquê que o espírito escolhe o mal, por que escolhe o bem. Eu ainda não entrei totalmente. Então, a resposta que eu dei hoje, ela é 80%. Eu vou dar mais 20% no próximo estudo, tá? Mas eu já adianto que tem certos detalhes da transição que você não consegue ter. Mas ainda dá para responder mais a dúvida de vocês. A 122 vai esclarecer mais. Eu vou tratar dela segunda que vem. Já estou fazendo a propaganda, vocês vão ter que estar aqui segunda que vem para saber. Muito bom, muito bom. São, são dúvidas que é natural, né? Até porque, em verdade, Michel, são esses pequenos detalhes que às vezes passa batido ou a gente ignora quando vai estudar, quando lê, né? Veja, são conceitos que você trouxe, por exemplo, ao mundo primitivo. A Terra foi um mundo primitivo? Você deu uma resposta bacana. Não sabemos. O que pode nós podemos entender? Os espíritos que habitam aqui foram primitivos aqui na Terra? Simples e ignorantes? Né? É uma pergunta difícil de responder. Agora, Michel, há uma diferença, para encerrar aqui, a semana que vem a gente retoma, entre o simples e ignorante e o primitivo, porque o primitivo é como você disse, ele tem uma intuição de uma divindade ou de divindades. Isso é correto? Eu tenho o simples ignorante, que ele é nulidade total. Tem o primitivo. O primitivo já vive em grupo, já tem intuição, já faz as suas homenagens aos, né, chamados deuses, enfim. É por aí? Se alguém me perguntar assim, ó, o que a gente chama de o que a gente chama de homem primitivo, o que a ciência, vamos ser mais exatos, o que as ciências chamam de homem primitivo aqui na Terra é o espírito simples e ignorante do espiritismo? Eu diria, acho que não. Não tenho certeza, acho que não. E dei o porquê, porque já parece que mesmo o primitivo da Terra já tem uma certa inteligência. E o primitivo do espiritismo não tem nenhuma.
Não lembro, pode ser que lendo mais textos aqui, eu lembre, talvez, pode ser que tenha algum texto em Kardec dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não lembro e eu não sei. E acho que não. Se alguém achar um texto aí na obra de Kardec que diga, ah, Michel, achei um texto lá em Kardec que ele diz que os primitivos da Terra são os espíritos. Aí está esclarecida a dúvida. Eu não lembro. É, Não lembro e acho que não. porque Acho que não. então, mas para mim fez sentido porque despertou isso. Eu falei, peraí, então o simples ignorante, ele não é o espírito primitivo, né? Porque a gente sabe, a própria história aí mostra que em escavações aí que foram achados objetos aí, né, que adoravam, idolatravam deuses. Ah, mas isso aí foi civilizações, não sei, a gente tem tanta coisa para se descobrir ainda. Mas depois eu quero dar uma lida lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, é o capítulo 3, é isso? Para que talvez lá a gente encontre alguma coisinha, viu? Eu não sei. Estou com essa intuição aqui. Mas é isso. Bom, a gente, como diz você, a gente já estourou o tempo, mas esse assunto semana que vem já ficou aqui combinado. Vai continuar desenvolvendo, retomando algumas questões. Pessoal, o que surgir de dúvidas aí, além das que já foi colocado aqui, né, vamos trazer, porque isso é que é gostoso. É tentar sanar. Ó, aqui tem um comentário aqui do Hermes. Você quer ler ele aí? Talvez o espírito simples e ignorante desenvolva o livre-arbítrio e conheça o mal vendo outros espíritos antigos em seu meio. Mas é que, de novo, é que tu ainda não entendeu que a diferença, o conhecimento do bem e do mal são o mesmo conhecimento. O que determina o bem e o mal é uma ação, é uma escolha. Não são duas coisas. Essa é porque a gente tem o pensamento maniqueísta da igreja, né? Não são duas coisas, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. É o mesmo conhecimento. Bem e o mal é uso. Bem e o mal é uso das coisas. Eu não tenho um conhecimento do bem e um conhecimento do mal. Ao ter conhecimento, eu já conheço o bem e o mal da coisa. Percebe? Não são dois conhecimentos. Kardec vai dizer, eu vou dar algumas referências que a gente pode até ler, se a gente começa a abrir muita janela, a gente esquece o que a questão traz em si. Mas, leia o capítulo 3 da Gênese, o bem e o mal. Leia lá inteiro o capítulo. Você vai ver Kardec dizendo que o bem e o mal são duas faces da mesma moeda. A gente que pensa que tem o conhecimento do bem e tem o conhecimento do mal, parece dois, né? Mas é um só. Percebe? Vou dar um exemplo. Se você está dirigindo um carro, você vê alguém atravessando, alguém que você odeia, você vai lá e atropela. Dentro da ação de atropelar alguém, já está o conhecimento de saber dirigir o carro. Você que escolheu passar com o carro em cima de uma pessoa. Percebe? Quem atropelou não tem um conhecimento a mais que quem não atropelou. Porque os dois sabem dirigir. Só que um usou para atropelar alguém, o outro usou o carro para ir de um lugar para outro. Não são dois conhecimentos, é um só. A questão é o uso que você faz do mesmo conhecimento. Aí eu te chamo de bem ou chamo de mal. Não é um elemento na natureza, não é um. Kardec diz: o frio é a ausência do calor e vice-versa. Não são duas coisas. Quando você está com calor, não é uma substância calor que está em você. Não, é só uma diferença de temperatura relativa. Então, só está faltando alinhar isso, né? Porque, na verdade, é o mesmo conhecimento, só é uma questão de uso que você faz do mesmo conhecimento. É um conhecimento só. Não é a ideia do Emmanuel, duas asinhas, né? O Emmanuel criou as duas asinhas. É uma coisa só. É o mesmo conhecimento que você faz o bem, é o mesmo conhecimento que você faz o mal. Não são dois. Então, mude isso.
Então, é por isso que o espírito ele conhece. A partir do momento que ele conhece, ele escolhe. Eu vou usar esse conhecimento para o bem ou vou usar para o mal? A escolha é que determina o bem e o mal, não é o conhecimento. Conhecimento é conhecimento. O mesmo conhecimento que criou a bomba atômica é o mesmo conhecimento que também é usado para o bem. É o mesmo conhecimento. Só mudou o uso. Então é essa a questão, é que você ainda está vendo como duas coisas diferentes no universo, e não são. É uma coisa só. Então, Michel, Não, 1h e talvez 20 para já. ajudar aqui. Então, vamos lá. O espírito ele pode tomar uma decisão, fazer uma escolha, e ele faz a escolha e aquela escolha não foi boa. Mas ele não repete aquilo em outras vezes. Ele, de repente, ele começa sempre a fazer escolhas melhores. Então, veja, não significa que ele, aquela primeira escolha foi um mal, não foi uma escolha errada momentaneamente, mas que ele não se repetiu mais e não deixou aquilo virar um hábito. Poderia levar por essa ideia? Mas ele tem, para ser bem e mal, tem que ser consciente. Ele fez porque quis. Exato, exato. Ele fez e Agora eu falou posso, isso. Agora eu posso não deixar isso virar um hábito. isso. Exato. Eu posso Talvez deixar não virar um hábito. Quando eu deixo virar um hábito, eu crio desejo, que é muito pior do que a ação. A ação é menos pior do que o desejo. Mas, de novo, é que a gente está entrando, e aí cada coisa que eu falar vai puxar um milhão de coisas. Por isso que eu digo, tem que ler conforme o que a questão está dizendo. Não é necessário o mal, tem espírito que escolheu o mal porque quis, e outro escolheu o bem porque quis. Não tem nenhuma tendência. É assim que você estuda. Você não faz estudo fazendo juízo de valor. Você vai tomando aquilo como premissa. E aí, ao tomar como premissa, tem que ir fazendo sentido. Porque senão você bota a carroça na frente dos bois e aí não entende. Então, para concluir, o mal não é necessário. Alguns espíritos nunca escolhem o mal. E aquele que escolhe, escolheu por livre-arbítrio, porque quis. Ponto. Fica com isso. Se for diferente disso, Deus não é justo. Tente colocar algo diferente disso e fazer Deus justo. Então é assim, esse é o caminho, é assim que se estuda. Mas depois a gente vai ver, a gente vai ver o seguinte, mas por que que ao ter, tá, eu já sei que eu escolhi o mal por livre-arbítrio, escolhi o bem por livre-arbítrio. Mas por que que eu, ao ter o livre-arbítrio, vou escolher o bem e vou escolher o mal? O que que faz eu ter livre-arbítrio e escolher o mal e o outro escolher o bem? Eu já sei que é o livre-arbítrio, agora eu quero ir além. Eu quero a razão psicológica. Por que que algum espírito escolhe o mal? Aí a gente tem que voltar, a gente tem que pegar a 122 e o texto lá da Gênesis para entender. Aí a gente vai entender melhor. Mas eu digo, não pense nisso antes. Entenda primeiro o que foi o dado que foi dado, a afirmação que foi dada. Veja a lógica da afirmação que foi dada. Tente pensar diferente do que foi dado. Aí você vê, não, aí seria Deus não seria justo. Ah, tá, então Deus não seria justo. Aí você vai indo, mas nós vamos ver a razão psicológica tá lá no capítulo 3. Kardec discute isso no capítulo 3 da Gênesis, o bem e o mal. A gente vai discutir isso, né? Eu só não quis entrar ainda porque a questão não tratou. E eu estou querendo já ensinar as pessoas como é que se estuda filosofia, como é que se estuda ciência. Na ciência eu não fico discutindo aquilo que o autor não disse. Senão eu nunca entendo o autor. Que a gente faz assim, né? A gente lê o autor, aí vem um monte de coisa na cabeça, daí a gente fica prestando atenção naquele monte da cabeça. Não, o autor não tratou disso. Trate do que o autor tratou. Tem lógica o que o autor falou? Ah, tem lógica o que o autor falou. Ah, não tem lógica. Por quê? É assim que a gente trata, né? Se você for estudar filosofia e não fizer assim, você não entende nenhum filósofo.
Então você tem que só ficar com o que o autor disse. Não bota nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. Fica com o que o autor falou. Aprendam a estudar ciência e filosofia assim. Senão tem vários problemas. Aliás, por que que tem erros aí no movimento espírita, nos vídeos? Porque o cara tá lendo Kardec e acrescenta algo que Kardec não disse. Por isso que ele não consegue achar a resposta. E Kardec chama isso de ler com preconceito. Você está lendo com preconceito. Ou seja, você não aprendeu ainda a ler ciência e filosofia. Você está colocando problemas que a questão não está tratando. Então você não é um bom estudioso. Você vai ter muita dificuldade em entender um autor sério, porque você está trazendo problemas que o autor não colocou. E aí você não está prestando atenção naquilo que o autor colocou. Isso é estudar mal, é estudar errado. Que é como o centro espírita faz, né? O centro espírita lê uma questão, fecha o livro e fica falando de tudo. Bom, parece que houve uma queda de energia lá no Michel. Bom, fato é que na semana que vem nós vamos continuar, né, com o Michel aqui o estudo, pessoal, e tragam a questão para que, né, algumas questões foram formuladas aí, tá, que vocês foram surgindo aí, traga, e sendo oportuno a gente já vai discutindo com o Michel, tá? Bom, então os recados foram dados, né? Amanhã temos aí o estudo da Revista Espírita, às 20 horas. Às 14, no Kardec Tube, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E parece que 19h30 o Michel falou do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Tá certo, pessoal? Então já fica aí o recado e nos vemos amanhã para esses estudos, tá? Um abraço a todos. Obrigado.